Continuando o módulo 4, o tema agora é segurança online, prevenção e riscos e prevenção de riscos. Introdução à segurança digital e legislação. Vamos falar um pouquinho sobre isso e vocês terão também os links dessas legislações. A Sociedade Brasileira de Pediatria, desde 2016, ela produz documentos com recomendações para pediatras, pais e educadores sobre saúde de crianças e adolescentes na era digital. É um documento muito bom, que ele sai anualmente atualizado. Algumas legislações sobre o campo da educação digital e das redes sociais. O Marco Civil da Internet, ele foi homologado em 2014. Então ele fomenta a educação digital e faculta aos pais a escolha de programas de controle parental para proteção. Também obriga empresas de internet a removerem conteúdos que violem a intimidade após as denúncias. Outra legislação é a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, de 2018. Ela assegura que o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes ele deve ser feito em seu melhor interesse, com consentimento específico de pais ou responsável legal. Então, a LGPD, ela também estabelece a não discriminação no tratamento dos dados, proibindo a coleta e uso de dados pessoais para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. Também dentro da LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela enfatiza o ensino de direitos humanos e prevenção de todas as formas de violência, além de prever a preparação para a cidadania, formação ética e pensamento crítico no ensino médio. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados é um órgão responsável que fiscaliza o cumprimento da LGPD. Quanto à privacidade, reputação online e rastros digitais. Então, o direito individual de controlar as informações, assuntos e relações pessoais, escolhendo o que, como e com quem compartilhar conteúdos. Ele é um direito humano fundamental para a dignidade e autonomia. A reputação no ambiente online, a avaliação sobre o valor moral de alguém influenciada pela mensagem transmitida nos meios digitais. Então, nós estamos falando de reputação nos meios digitais. Rastros digitais, que são as pegadas, que são deixadas quando a gente usa a internet, as tecnologias digitais, ou as informações sobre você, sobre nós, disponível na internet. Então, isso aí inclui todo tipo de interação que a gente tem na internet, site, aplicativo, histórico de compra, de busca, de curtida, de comentário, tudo isso ele calibra o algoritmo para mostrar para gente anúncio, não só anúncio, né, mas como qualquer tipo de conteúdo que a gente utiliza. Então, esses rastros podem ser visíveis, né, como conteúdos que a gente posta, a forma ativa ou invisível, que são dados técnicos que a gente nem conhece, né, desconhecido para nós. Então, tudo que a gente faz na internet, assim que a gente conecta no Wi-Fi, no 3G, no 5G, tudo que a gente faz na internet, ela se transforma em dado, e esse dado ele é registrado e ele pode ser compartilhado com empresas, todo tipo de empresa da qual a gente possui, né, um uma ligação, não uma ligação no sentido de só entrar na rede. Quando a gente aceita os termos daquela rede, ela já começa a tomar conhecimento de todas as nossas interações e informações. Continuando sobre a privacidade, 31% dos adolescentes entre 11 e 17 anos já publicaram algo online. Ou já se arrependeram e depois eles apagaram. No entanto, esse apagar um conteúdo, ele não vai garantir que a informação ela não tenha sido vista, copiada ou usada sem autorização. Então, é difícil ler os termos de serviço e política de privacidade desses sites e aplicativos. Geralmente eles são longos, têm linguagem jurídica difícil, mas que frequentemente eles vão impor o compartilhamento de dados com terceiros, né? E esses terceiros são qualquer empresa
conectada a essa outra empresa da qual a gente aceita os termos de compartilhamento. Então, a personalização desses anúncios, recomendações de conteúdo, ele é um exemplo de como esses dados de tráfego, no que a gente falou anteriormente sobre a economia de atenção, interação online, ela vai criando um perfil detalhado de cada usuário e gera o quê? Controvérsia sobre o rastreamento de hábitos pelas empresas. Então, essas empresas, elas têm esses dados. Então, a nova forma de economia são as nossas informações, das quais a gente mesma, nós mesmos, colocamos na internet. Sobre senhas agora, senhas fortes e verificação em 2 etapas. Então, a segurança das contas online, ela depende muito da força da proteção das nossas senhas, né, e a adoção de camadas extras de proteção. Senhas fracas, né, como 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou data de nascimento, elas são comuns, facilmente adivinhadas, né, e torna a gente vulnerável. Uma senha forte, ela precisa misturar letras maiúsculas, minúsculas, números, caracteres especiais. Esse é o tipo de informação que não só nós, professoras e professores, educadores, precisamos saber de forma individual para nosso uso pessoal, mas são informações que a gente precisa compartilhar com os nossos estudantes, né, que a maioria, que nós sabemos, tem utilizado esse tipo de rede. Então, eles precisam entender também a importância de ter senhas fortes. Então, também conhecida como verificação em 2 fatores, autenticação em 2 passos. Essa identificação em 2 fatores é aquele tipo de senha que você precisa fazer a sua senha, fazer uma senha forte, e depois você verifica ela em outro equipamento. Por exemplo, você entra no seu notebook e aí ele pede para você verificar no seu celular. Então, isso é uma senha forte, uma camada extra de segurança. Segurança em dispositivos móveis e controle parental. Então, os celulares, tablets, que são os dispositivos que a gente usa, são centrais na nossa vida contemporânea, eles exigem atenção especial com segurança. É importante a gente instalar sistemas de aplicativos que possam corrigir e evitar invasões. Então, a gente precisa evitar aplicativos desnecessários, a gente precisa desconfiar de mensagens recebidas, não clicar em qualquer mensagem, configurar um método de autenticação, principalmente em 2 etapas, ou facial ou biometria, então para evitar que outras pessoas consigam entrar. E esse controle físico também do dispositivo. Controle parental, né? É um conjunto de recursos que muita gente já tem acesso de segurança disponível para sistemas operacionais, como jogos, né, roteadores, que os próprios pais, né, podem fazer esse controle. Por exemplo, o Marco Civil da Internet, ele faculta aos pais a livre escolha de programas para o exercício do controle parental. Embora a tecnologia possa ser uma aliada, nada vai substituir o diálogo e a mediação dos pais na proteção das crianças, assim como professores e professoras, né, educadores, que trabalhem de maneira transversal o letramento digital, a educação digital na escola, ou de maneira como disciplina, né? Nós temos algumas escolas de educação integral que já têm a disciplina de letramento digital. Prevenção de golpes, fraudes e uso excessivo. Então, a internet a gente já sabe que é um campo fértil para golpes e fraudes. A gente já conhece muita história de muita gente, ou nós mesmos já conhecemos pessoas, ou a gente mesmo já passou por isso, né? Que exige que nós nos coloquemos em uma posição de qualificar a forma como a gente usa a internet. Então, além disso, o uso excessivo das redes e jogos, ela pode trazer prejuízos à nossa saúde emocional. Então, sobre prevenção de golpes e fraudes. O ceticismo saudável, o que é isso? É avaliar as mensagens, desconfiar sempre, mesmo que venham mensagens de pessoas conhecidas. O fato de algo estar na internet não significa que é verdadeiro. A gente precisa entender isso. A gente precisa investigar a fonte
que a gente encontrou ou recebeu essa informação, mesmo que seja uma fonte de alguém que nós consideramos confiável, buscar as informações em canais oficiais, pesquisar relatos de golpes semelhantes, conversar com outras pessoas, acesso com segurança, digitar o endereço do site diretamente no navegador, procurar sites confiáveis. Então a gente precisa se proteger, nunca fornecer senhas, fazer senhas mais seguras, né? Fazer verificações de 2 etapas, prestar muita atenção, por exemplo, na função curtida e as notificações, que podem estimular para a gente um comportamento de repetição, né, que vai gerar ansiedade, tanto em nós quanto nas crianças e adolescentes. A gente precisa sempre lembrar que o design das redes sociais, ele é um design manipulativo, ele é um design que ele é principalmente os designs de jogos, principalmente jogos de azar que tem na internet. Eles são manipulativos, eles querem que a gente fique ali o tempo todo, né? Redes sociais, jogos, sites de apostas, eles viciam, eles prendem, eles são feitos para prender a nossa atenção. Então, além dos né, que usam variadas técnicas, né, que são super persuasivas para enganar as pessoas.